o Estado nos protege da criação de monopólios? Será? Meu nome é Igor Janotti e você está no canal Libertários. Eu estava na 7ª série, eu lembro disso como se fosse hoje. A minha professora de geografia resolveu falar sobre monopólio. Resolveu dar uma aula sobre monopólio, como eram criados os monopólios, certo? E ela falou sobre uma certa ação que se chama dumping, se eu não me engano. Bem, o que ela falou? Qual que era a história que ela fez? Ela fez uma analogia dando um exemplo de algo que acontecia na sala de aula. E ela explicou isso com bastante fervor, acreditando mesmo que isso era verdade, que era de verdade mesmo o ensinamento dela. Então ela explicou com muito afinco, assim. E ela deu o exemplo de uma menina que vendia brigadeiro na sala de aula. Ela falou, você que vende brigadeiro aqui na sala de aula, eu observo você, ela falou ela mesma, né? A professora falou, se colocou no exemplo, eu observo você e vejo que você está ganhando dinheiro com isso. E penso, bem, eu também vou vender brigadeiro na sala de aula. E ela começa a vender brigadeiro e para ganhar a freguesia, ganhar os clientes da outra menina, o que ela fez? Ela comprou insumos, né, matéria-prima melhor assim, mais saborosa, mais bem feita, né, um chocolate mais caro e tal, e vendeu por um preço abaixo do custo. Então ela conseguia produzir brigadeiros melhor que a outra menina e vender mais barato que ela. Certamente todo mundo resolveu comprar dela, né? E a outra menina foi perdendo os clientes. Até que um dia ela desistiu de vender brigadeiro porque ela não tinha mais quem comprava dela e ela não podia vender tão barato que dava prejuízo. E é exatamente o que a outra estava levando, prejuízo, só para ganhar os clientes. Então, essa menina resolve vender os utensílios dela para fazer o brigadeiro, vender a matéria-prima que sobrou, vender as panelas, vender as colheres e tal, todo o jogo que se usa para fazer brigadeiro, que eu não sei agora qual é. Mas enfim, ela vende tudo para ela, para outra pessoa, e daí ela se diz criadora do monopólio, já que ela afastou a concorrência, chutou a concorrência porque ela resolveu vender tudo mais barato e com melhor qualidade. Todo mundo levou vantagem nessa hora, né? Porque todo mundo estava pagando comprando um brigadeiro muito gostoso, muito bem feito e muito barato. E depois que ela quebra a menina e compra as coisas dela e tira ela do mercado, o que ela faz? Ela começa a colocar farinha no brigadeiro e começa a subir o brigadeiro a altos preços e fica aquele brigadeiro horroroso, aquele brigadeiro horrível e caro. E é disso que as pessoas têm medo, né? Que as empresas quebrem a concorrência e dominam o mercado e depois começa a vender produto de péssima qualidade com preço muito alto. Então a professora explica exatamente isso. E por isso que, em conclusão, né? Então existe um mercado que impede as empresas de fazer isso, né? Existe um Estado, né? Eu falei mercado? Não. Existe um Estado que protege as empresas de criarem esses monopólios, né? Para nos explorar, né? Mas ela acredita que ela vai ser a única detentora da venda de brigadeiros forever, né? Para sempre, né? Não vai surgir outra pessoa falando, eu posso vender brigadeiro também, já que ela vende brigadeiro caro e de péssima qualidade, eu vou começar a vender brigadeiro melhor e mais barato. Então, chega a ser infantil essa analogia, porque as pessoas esquecem que no livre mercado
né? Existe a livre concorrência e cada hora um pode entrar no mercado. São formados monopólios? Podem ser formados monopólios? Sim, podem ser formados monopólios, sim. Mas a curto prazo. Ninguém quando explica isso, pensa a longo prazo. Acha que vai ser para sempre, né? Assim, é até estranho pensar nisso, né? Agora, existe uma segunda forma de criar monopólio, né? Que ninguém pensa nela, mas ela existe, né? E qual que é essa forma? Bem, você cria um mercado, cria a empresa, você instala a empresa, oferece os serviços e proíbe qualquer outra empresa de fornecer esse serviço. Pronto, você criou um monopólio de uma maneira muito mais simples, não precisou levar prejuízo, não precisou vender coisa mais barata, melhor e tal. É só você criar a empresa e proibir alguém de entrar no mercado, né? E isso é o que o Estado faz. Você pode pensar em diversas coisas que o Estado fornece que ele proíbe outras empresas de fornecer. Um exemplo muito claro é que assim, a maioria das pessoas passou por isso, principalmente as pessoas com poder aquisitivo menor, né, claro, que são os transportes públicos. É muito bom, né? Um tremendo lixo. E eles são monopólios, né? E tem pessoas que ainda falam, não, mas são as empresas que fornecem os serviços, são empresas privadas que fornecem o serviço de transporte de ônibus. Só que são amiguinhas do Estado, e o Estado dá a concessão para elas e proíbe qualquer outra pessoa, qualquer outro agente de atuar no campo dessa pessoa, né? Proíbe a concorrência. Então, a empresa não precisa fornecer um serviço bom, não precisa atrair clientes, não precisa fazer nada, né? É só ela colocar um serviço lá, um serviço lá, pé de chinelo, que as pessoas vão ser obrigadas a utilizar esse serviço. Esses sim são os verdadeiros monopólios e estes que funcionam por um longo período. Se você pensar em longo prazo, a curto, médio e longo prazo, os monopólios no livre mercado, eles existem, mas funcionam a curto prazo. E os monopólios estatais, eles funcionam ao prazo que o Estado quiser, né? Então, as pessoas, elas querem o Estado para proteger da criação de monopólios, mas elas não conseguem enxergar que o Estado produz monopólios. É um dos serviços que ele atua, é a criação de monopólios. E o transporte público foi só um exemplo que eu dei. Se você pensar em outras coisas, você vai ver que isso é muito aplicável. Então, esse vídeo que eu fiz, até esqueci de falar, eu ia falar isso no início. Mas enfim, esse vídeo que eu fiz foi de uma pessoa que fez um questionamento sobre a criação de monopólios, se no livre mercado não poderiam ser criados monopólios. Essa era a preocupação dele, e eu resolvi fazer um vídeo para responder ele. Ele fez esse questionamento num vídeo meu chamado Economia do Mundo Real. Quem ainda não viu, vou deixar o link aqui debaixo na descrição do vídeo. E é isso aí. Obrigado por ver. De novo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau!